Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo mais longo para tratar de algum assunto que demande mais tempo. Neste vídeo nós vamos estudar a questão número 1 da Suma Teológica de São Tomás de Aquino sobre a chamada doutrina sagrada. E aí nós vamos estudar os artigos, Primeiro eu vou fazer uma introdução geral sobre o que vem a ser a chamada doutrina sagrada, como que Tomás de Aquino discute isso, como a gente contextualiza e entende os principais conceitos. E depois, eu vou estar considerando os 10 artigos, porque a questão número 1 da Suma Teológica, ela possui 10 artigos. Então nós vamos ter uma primeira parte mais introdutória, de apresentação, e depois nós vamos estudar os 10 artigos sobre a doutrina sagrada. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Primeira coisa, quando a gente vai estudar a questão da doutrina sagrada, é a gente entender o que é doutrina sagrada. Muitas pessoas acham que doutrina sagrada é sinônimo de teologia. Isso é um equívoco, Se fosse teologia, o Tomás de Aquino usaria o termo teologia e não doutrina sagrada. Ele vai usar o termo, sacra doutrina, e essa expressão sacra doutrina, ela é usada para descrever o ensino correto, o ensino sagrado. Envolve uma noção de revelação. Então, é um ensino revelado. Por que não é sinônimo de teologia? Quando a gente pega a teologia ela pode ter vários sentidos. Como que a gente distingue os sentidos de teologia hoje? Hoje nós temos o que é chamada de teologia em geral, que é o estudo sobre Deus e a relação do ser humano com Deus e das doutrinas e tudo mais. Mas dentro da teologia a gente tem sub-áreas. Nós temos a chamada teologia histórica, que estuda a história da formação das doutrinas sagradas. Nós temos a chamada teologia filosófica, que é a teologia natural, que é aquilo que a gente pode conhecer sobre Deus usando somente a razão. Nós temos a chamada teologia bíblica, que é a teologia que busca formular o conteúdo bíblico daquilo que está revelado na Bíblia. E nós temos a chamada teologia sistemática, que é a teologia que tenta integrar todos os elementos que vêm da teologia histórica, da teologia filosófica e da teologia bíblica num sistema coerente. Então isso é teologia e suas sub-áreas. E cada sub-área tem um aspecto específico, Nós temos a teontologia, que estuda o ser de Deus. Nós temos a cristologia, que estuda a pessoa e obra de Cristo. Nós temos a pneumatologia, que estuda a pessoa e obra do Espírito Santo. Nós temos a amartiologia, que estuda a questão do pecado. Nós temos a antropologia, que estuda a natureza do homem. Nós temos a angiologia, que estuda a questão dos anjos. Então a teologia ela tem várias áreas e sub-áreas. E o que é a doutrina sagrada? É uma parte da teologia só. A doutrina sagrada é a parte da teologia que lida com os ensinos corretos que foram revelados por Deus, ou com os ensinos sagrados que foram revelados por Deus. Agora, algumas coisas para a gente não criar confusão. Primeiro, a doutrina sagrada não é, importante, a doutrina sagrada não é, ou não só inclui, aquilo que só pode ser conhecido por revelação. Isso é importante, Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem. A doutrina sagrada não é somente aquilo que só pode ser conhecido por revelação. Por que eu estou falando isso? Porque a doutrina sagrada pode conter coisas que podem ser descobertas pela razão, mas que Deus resolveu entregá-las por meio da revelação. Então existem coisas que podem fazer parte da doutrina sagrada, mesmo que fosse possível ao ser humano descobrir essa doutrina ou esse ensino por meio da razão. Por que isso, Porque às vezes existem coisas que elas poderiam até ser conhecidas pela razão natural, mas dado que o homem está num estado de pecado, é muito difícil que o ser humano alcance essa verdade somente por meio do uso da razão. Então, mesmo sendo uma doutrina, um ensino que, em teoria, o ser humano poderia alcançar por meio da razão, Deus pode escolher revelá-la, auxiliar o homem por meio da revelação. Então, esse é um primeiro ponto, A doutrina da sagrada pode incluir doutrinas que o ser humano até poderia, em tese, conhecer por meio da razão natural. No entanto, Deus pode ter escolhido
revelar essas doutrinas por meio de revelação, ainda que em tese fosse possível conhecê-las por meio da razão. Outra questão, a doutrina sagrada, ela difere até da chamada teologia revelada, porque na teologia revelada, ou na teologia que a gente lida com questões da revelação, por exemplo, a teologia bíblica, né? Por que a doutrina sagrada não é a mesma coisa que teologia bíblica? Porque nem tudo que Deus revelou está explícito na Bíblia, né? Já começaria por aí. Mas não só isso, como há certas coisas que Deus revelou e que são discutidas na teologia bíblica que não são exatamente o que Deus quis dizer, ou não são doutrinas corretas, né? Às vezes, quando a gente pega um livro de teologia bíblica, vai ter lá também ensino sobre interpretações possíveis de um texto, e dentro da teologia revelada pode ter doutrinas equivocadas, pode ter interpretações bíblicas equivocadas, né? Por isso que aqui nós estamos falando de doutrina sagrada. Essa expressão sagrada já pressupõe que nós estamos falando da doutrina correta. Então, uma obra de teologia revelada que ensina doutrinas que não são corretas pode até ser considerada uma obra de teologia revelada, mas se não está ali apresentando as doutrinas corretas que Deus revelou, não é doutrina sagrada. É por isso que o Aquino evitou usar o termo teologia, né? Porque se ele usa o termo teologia, ele poderia estar, talvez, né? Por exemplo, Alberto Magno usa o termo teologia, os Boaventura também usa o termo teologia, mas o Tomás de Aquino prefere usar o termo sacra doutrina, porque ele quer propor a doutrina sagrada como uma ciência que lida com as doutrinas reveladas e as doutrinas corretas, as doutrinas reveladas corretas. Então, talvez numa obra de teologia pudesse ter uma discussão ali apresentando doutrinas que não são corretas. Não é o caso da chamada doutrina sagrada, porque a doutrina sagrada vai trazer as doutrinas corretas, os ensinamentos corretos. É parecido com aquela expressão, né, que nós encontramos na Bíblia, nas cartas de Timóteo, que é a expressão da sã doutrina. Então, o que lida a doutrina sagrada? É com qualquer doutrina, né? Um livro de teologia ariana, né? Um livro de teologia do Ário. Pode ser um livro de teologia revelada, né? Ou de teologia bíblica, né? Ário, que negava a trindade ortodoxa, poderia ter escrito um livro de teologia revelada. Esse livro contaria como doutrina sagrada? Para o Tomás de Aquino, não. Então percebe, olha que interessante, pode contar como teologia revelada ou como uma obra de teologia revelada, mas não é sã doutrina, não é doutrina sacra, né? Porque o arianismo, evidentemente, né, não é uma doutrina sagrada. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a gente tem essa expressão, né? Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, sã doutrina, doutrina saudável. Tito, capítulo 2, verso 1 também vai usar essa expressão. Vai dizer assim: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. E quando, então, a gente lê essas duas passagens bíblicas, nós temos ideia do que é a doutrina sagrada. A doutrina sagrada lida com a sã doutrina revelada. Então, espero que com isso a gente desconstrua dois mitos. A doutrina sagrada pode conter assuntos que possam, em tese, ser conhecidos pela razão? Pode. Desde que Deus, né, mesmo sabendo que o homem poderia conhecer essas doutrinas pela razão, resolveu auxiliar o ser humano revelando-as. E segundo ponto, a doutrina sagrada é o mesmo que teologia? Nem mesmo que teologia revelada, nem mesmo que teologia bíblica, mas é somente o ensino da sã doutrina, da doutrina conforme Deus nos revelou, da doutrina correta. Então, já diferenciamos aqui, portanto, tanto a ideia de aquilo que só pode ser conhecido por revelação, isso não é doutrina sagrada. Muitas coisas da doutrina sagrada são coisas que só podem ser conhecidas por revelação. No entanto, o fato de que a doutrina sagrada inclua coisas que só podem ser conhecidas por revelação, ela não se limita a isso. Aquilo que Deus revelou para vir em auxílio do ser humano, mesmo que o ser humano em tese pudesse conhecer tais doutrinas pela razão, não significa, portanto, que isso não faça parte da doutrina sagrada, se também for algo revelado. Então, a doutrina sagrada pode incluir coisas que se conhecem pela razão, desde que Deus também tenha revelado essas coisas.
A doutrina sagrada, ou sacra doutrina, para Tomás de Aquino, é, portanto, um conceito central e fundamental em sua obra. Ela se distingue das ciências filosóficas por causa da sua origem e da sua natureza. Nós vamos ver isso também, né? Nós temos as chamadas ciências filosóficas, aqui a gente inclui, por exemplo, a metafísica. Lembrando, né, que filosofia era um termo bem amplo na época do Tomás de Aquino, poderia incluir, inclusive, a filosofia natural, que inclui, por exemplo, estudos sobre a física, sobre os corpos celestes, sobre o céu. Mas aqui nós estamos pensando numa ciência que não é filosófica, porque é uma ciência revelada. E aí, Aquino prefere, então, usar o termo sacra doutrina, em vez de teologia, porque, como eu disse para vocês, a sacra doutrina, ela é mais específica do que teologia. Teologia é mais amplo, teologia é mais geral, teologia pode incluir a teologia natural, por exemplo. Outra questão importante para a gente ter em mente é que Tomás de Aquino mostra que a doutrina sagrada ela é necessária. E aqui, quando Tomás de Aquino mostra que a doutrina sagrada ela é necessária, ele está indo contra duas teses opostas. Uma que é o fideísmo e outra que é o racionalismo. Quando nós discutimos fideísmo e racionalismo, existem dois tipos de fideísmo. Existe o que nós chamamos de fideísmo radical, existe o que nós chamamos de fideísmo moderado. E da mesma maneira, nós temos o que nós chamamos de racionalismo radical e o que nós chamamos de racionalismo moderado. O que são essas quatro posições que o Aquino vai rejeitar? Primeiro, o fideísmo radical. O que é o fideísmo radical? É a tese de que tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da revelação. Isso é o fideísmo de modo geral, né? O fideísmo, de modo geral, é a tese de que tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da revelação especial, né? Porque geralmente a revelação de Deus por meio da razão nós chamamos de revelação natural. Então aqui outra distinção muito importante para entender essa discussão de doutrina sagrada. Nós temos dois campos da revelação. Nós temos o que nós chamamos de revelação natural e nós temos o que nós chamamos de revelação especial. O que é a revelação natural? É aquilo que está acessível a todo ser humano racional. Tudo aquilo que Deus revelou, que está acessível a todo ser humano racional, é a revelação geral. Então, aquilo que Deus revelou por meio da natureza, aquilo que Deus revelou por meio da razão, aquilo que Deus revelou por meio do nosso senso moral natural, faz parte da revelação geral. Quem lida com a revelação geral é o pessoal da teologia natural. No entanto, existem coisas que Deus revelou de modo especial, seja por meio das escrituras, seja por meio de profecias, seja por meio de visões, seja por meio de sonhos. Aquilo que Deus revela por meio de visões, sonhos ou da Bíblia Sagrada, nós chamamos de revelação especial. Olha que interessante essa distinção. Então, quando nós falamos de fideísmo radical, é a tese de que tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da revelação especial. Nada pode ser conhecido sobre Deus por meio da razão, porque a razão estaria contaminada pelo pecado de tal forma que pela razão nós não acessamos Deus. E aí nós temos duas formas de fideísmo. A radical, de acordo com o fideísmo radical, aquilo que de Deus pode ser conhecido por meio da revelação especial contradiz a razão. Então, contradiz a razão. Então, de acordo com o fideísmo radical, aquilo que pode ser conhecido sobre Deus por meio da revelação especial contradiz aquilo que nós achamos que podemos conhecer sobre Deus por meio da filosofia. Então, o fideísmo radical envolve uma rejeição da filosofia. Né? E talvez aqui a gente possa colocar o Tertuliano, né? Quando o Tertuliano, por exemplo, ele diz assim: aqui harmonia pode haver entre os pórticos de Salomão e Atenas, entre Jerusalém e Atenas, né? Não pode haver harmonia porque a filosofia e a teologia revelada, de maneira especial, estão em contradição. Aquilo que Deus revela para nós está em contradição com a razão. Isso nós chamamos de fideísmo radical. No entanto, existe uma forma de fideísmo moderado. O fideísmo moderado também é a tese de que tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da fé, da revelação especial.
Mas isso que é conhecido sobre Deus por meio da revelação especial não contradiz a razão. E mais, não só não contradiz a razão, como a razão pode ser usada para a elaboração disso, pode ser usada para a elaboração. Então pense o seguinte, se você acredita que tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da revelação especial, mas você pode usar a razão para elaborar o conteúdo da revelação especial e que o conteúdo da revelação especial não contradiz a razão, você adota uma forma de fideísmo moderado. Os pressuposicionalistas dos nossos dias, né, aqueles calvinistas ou reformados pressuposicionalistas, adotam, mesmo que eles não gostem do termo, uma forma de fideísmo moderado. Então, por exemplo, quando o Gordon Clark, que é um pressuposicionalista, ele diz que tudo que pode ser conhecido corretamente sobre Deus é o conhecimento derivado das escrituras como pressuposto de fé, ele está adotando uma forma de fideísmo. Mas não é uma forma de fideísmo radical que rejeita a filosofia, que rejeita a lógica. Porque ele vai dizer que você pode usar a lógica para elaborar o conteúdo da razão. Então, tudo que pode ser conhecido sobre Deus está revelado nas Escrituras ou pode ser deduzido das Escrituras por meio do uso da lógica, por meio do uso da razão. Nesse caso, no fideísmo moderado, a razão desempenha um papel. Essa que é a diferença do fideísmo radical para o fideísmo moderado. No fideísmo radical, a razão não desempenha um papel importante, porque tudo que pode ser conhecido sobre Deus é conhecido por meio da fé. E mesmo se contradizer a razão, creio ainda que absurdo, como diria Tertuliano. Creio ainda que absurdo. Mesmo que seja contraditório, se está revelado, eu creio ainda que absurdo. Já no caso do fideísmo moderado, a razão não é descartada. A razão tem um papel, mas a razão é um instrumento de elaboração e não um instrumento de descoberta de novos ensinos. Todos os ensinos verdadeiros já foram revelados por Deus, explícita ou implicitamente. O papel da razão é sistematizar esses conteúdos, o papel da razão é elaborar esses conteúdos, o papel da razão é conciliar esses conteúdos, o papel da razão é deduzir o que está implícito nesses conteúdos. Então, a diferença do fideísmo radical para o fideísmo moderado é que no fideísmo radical a razão é descartada, no fideísmo moderado a razão tem um papel importante. A mesma coisa vai acontecer com a visão oposta, que é o racionalismo. Olha que interessante. De acordo com o racionalismo, doutrinas tradicionalmente relacionadas à revelação especial podem ser conhecidas por meio da razão. Então, para o racionalista, você consegue provar quais doutrinas seriam essas, as principais. A doutrina da Trindade e a chamada doutrina da encarnação do Verbo. Essas duas doutrinas, em especial, se você acredita que é possível provar a doutrina da Trindade por meio da razão, você é um racionalista. Se você acredita que é possível provar a doutrina da encarnação do Verbo por meio da razão, você é um racionalista. Perceba que o racionalismo não é a doutrina de que a razão pode nos indicar que Deus é uma trindade. Você pode defender que a razão pode sugerir que Deus seja uma trindade, sugerir que Deus se encarnaria. Isso não é racionalismo. O racionalismo é a posição de que a doutrina da Trindade e da encarnação do Verbo, elas podem ser demonstradas, assim como se demonstra um teorema geométrico, as doutrinas da razão podem ser demonstradas por meio, quer dizer, as doutrinas da fé, da Trindade e da encarnação do Verbo podem ser demonstradas pela razão. Como que a gente diferencia o radical do moderado? Da mesma maneira que no caso do fideísmo. Qual que era a diferença no fideísmo, né? Se ainda tem papel para a razão ou não. Da mesma maneira, no racionalismo, é se ainda tem papel para a fé ou não. Se você é um racionalista radical, você defende que todas as doutrinas reveladas, todas as doutrinas podem ser conhecidas pela razão. A fé só teria um papel, a revelação, de auxiliar o ser humano. Mas se o ser humano quiser, ele pode conhecer pela razão. Então, os racionalistas radicais, eles vão dizer que a fé tem um papel acidental. A fé pode até
Se Deus quiser, ele pode até revelar a Trindade. Mas isso não significa que você não possa usar a sua razão para conhecer a doutrina da Trindade. Né? Então, o papel da fé no racionalismo radical, ele é acidental, ele não é necessário. Tudo que você pode conhecer sobre a Trindade, você pode conhecer por meio da razão. Talvez o que aconteceu é que, como Deus é misericordioso e gracioso, como nem todas as pessoas têm uma razão bem treinada, ele resolveu se revelar. Talvez a sua avó, já que ela não é filósofa, talvez a sua avó precise da revelação para conhecer a Trindade. Mas se você é filósofo, você não precisa da revelação para conhecer a Trindade, você pode conhecer a Trindade por você mesmo. Já o racionalismo moderado, a fé tem um papel fundamental. É igual no fideísmo moderado. No fideísmo moderado, a razão tem um papel fundamental. A razão é importante para a elaboração das doutrinas. No caso do racionalismo moderado, a fé tem um papel complementar. No racionalismo moderado, a fé tem um papel essencial complementar. O que isso significa? Significa que a razão pode provar a doutrina da Trindade, mas a razão não esgota todos os aspectos da doutrina da Trindade. Da mesma maneira, a razão pode provar a doutrina da encarnação do Verbo, mas a razão não esgota todos os aspectos da doutrina da encarnação do Verbo. Então a fé vem para complementar. Né? Você consegue saber pela razão que Deus é uma trindade. Agora os detalhes, que é Pai, Filho, Espírito Santo, que esse Pai é o Pai que se revelou lá no Antigo Testamento, esse papel de complementar o aspecto racional da doutrina é dado à fé. E o racionalismo moderado deixa uma abertura de complemento para a fé. Da mesma maneira, a questão da encarnação do Verbo. Eu consigo provar, usando somente a razão, que Deus se encarnou em Cristo por meio do seu Verbo eterno. Mas os detalhes de que essa pessoa nasceu em Nazaré, de que essa pessoa viveu na Galileia, pregou, morreu na cruz, esses detalhes é complementado pela fé ou pela revelação. Alguém que adota uma forma de racionalismo moderado é o filósofo cristão Raimundo Lúlio. Muitas pessoas acham que Raimundo Lúlio é um racionalista radical. Não, Raimundo Lúlio é um racionalista moderado. Agora, qual que é a posição do Tomás de Aquino? É uma posição intermediária, que a gente pode, talvez, pensar aqui como sendo uma forma de meio termo entre o fideísmo e o racionalismo. Para Tomás de Aquino, existem certas doutrinas, como a doutrina da Trindade, como a doutrina da encarnação do Verbo, que só podem ser conhecidas por meio da revelação. No entanto, a razão ela pode sugerir essas doutrinas. Pode ser que a razão sugira, insinue que Deus é uma trindade. Pode ser que a razão sugira, insinue que Deus se encarnaria. Mas só sabemos que Deus é uma trindade de fato, isso só pode ser demonstrado por meio da fé. Mas mais, para Tomás de Aquino, a razão cumpre um papel fundamental ainda, porque a razão é fundamental para a elaboração das doutrinas, para a sistematização das doutrinas, e é nesse sentido que a posição de Tomás de Aquino, ela pega o melhor do fideísmo moderado e o melhor do racionalismo moderado. Qual que é o melhor do racionalismo moderado? É manter o lugar da fé como complemento, como algo que traz informações que a razão por si só não pode esgotar. E qual que é a proximidade com o fideísmo moderado? De que a razão tem um papel fundamental na elaboração, sistematização e desenvolvimento do que está implícito na revelação. Mas Tomás de Aquino vai rejeitar tanto o fideísmo moderado quanto o racionalismo moderado. Primeiro, porque o fideísmo moderado não vai deixar papel para a teologia natural, pelo menos a teologia natural como de descoberta de doutrinas por meio da razão natural sem recorrer à fé. E também vai abandonar o racionalismo moderado, porque o papel da revelação é muito mais importante do que só complementar em casos de doutrinas como trindade e encarnação do Verbo. Pela razão sabemos que Deus é uno, mas que ele é trino somente com auxílio da revelação. Então essas distinções são muito importantes para não causar confusão. É por isso que Tomás de Aquino vai colocar, que a doutrina sagrada e a revelação divina são necessárias. Elas são necessárias para a salvação do homem, principalmente depois da queda, já que vivemos num mundo de pecado. Nossa razão está bem limitada, nossa razão está bem deficiente,
nós precisamos do auxílio da graça, nós precisamos do auxílio sobrenatural de Deus. Sem o auxílio sobrenatural de Deus, nós não podemos conhecer tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, e também sem o auxílio da graça divina, nós não podemos praticar aquilo que é necessário para a salvação. Então, uma coisa fundamental em Tomás de Aquino, que é uma necessidade da doutrina sagrada. Outra questão, né, também importante, que eu já mencionei, é que a sacra doutrina não se limita ao ensino que a filosofia não pode descobrir, pois ela também contém aquelas verdades sobre Deus que a razão humana até poderia ter descoberto, como eu disse para vocês. Então não confunda doutrina sagrada com doutrina que não pode ser conhecida pela filosofia. Existe algum âmbito em que a filosofia e a doutrina sagrada se sobrepõem. Existem aspectos da doutrina filosófica que podem ser conhecidas por revelação especial de Deus também. Outro aspecto importante é que a doutrina sagrada pode ser chamada de ciência, mas não é no mesmo sentido das ciências naturais, não é no mesmo sentido que as ciências filosóficas, porque as ciências naturais, elas conhecem por meio da razão natural. A ciência da doutrina sagrada é superior, porque se conhece por meio de princípios revelados por Deus. Então a doutrina sagrada é de fato uma ciência, né? Uma ciência. Ela se enquadra no gênero de ciências que partem de princípios conhecidos por uma ciência superior. E qual que é essa ciência superior? A ciência de Deus e dos anjos e dos santos. Existe um tipo de ciência que é a mais superior, que é quando você conhece algo contemplando a própria essência divina, por meio da contemplação da própria essência divina. Como que Deus conhece todas as coisas? Ele conhece olhando para o mundo que está fora dele? Não, lembrem lá do Aristóteles, Deus não vai pensar o mundo porque o mundo é inferior a Deus. E Deus não pensa o que é inferior a ele. Deus só pensa a si mesmo. Aquilo concorda totalmente. Deus só pensa a si mesmo. Isso não significa que Deus não seja onisciente. Porque na essência de Deus está o princípio de conhecimento de todas as coisas. Na essência do próprio Deus está a razão que permite conhecer todas as coisas. Então, conhecendo a sua própria essência, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe que neste momento eu estou gravando um vídeo aqui no YouTube para vocês. Mas Ele sabe porque Ele olha para fora dele e olha para o mundo e vê o Sankey gravando o vídeo? Não. É porque Ele olha para dentro dele. Ele olha para a sua vontade, ele olha para os seus decretos e sabe que ele decretou que o Sankey vai estar gravando o vídeo no YouTube no dia 7/7/2025. Ele sabe olhando para a sua própria natureza. Ele conhece contemplando a sua própria natureza. Da mesma maneira, os santos que já morreram, que estão na companhia de Deus, eles contemplam a essência divina. Então é muito interessante, né? Como que um santo sabe quando eu estou pedindo a intercessão dele? É porque ele é onisciente? Não. É porque ele contempla a minha oração na essência de Deus. Então, essa é a ciência mais superior, que é a ciência divina. A ciência divina é aquela na qual algo é conhecido pela própria contemplação da essência divina. No entanto, nós, nessa vida terrena e limitada, nós podemos ter parte desse conhecimento por meio da revelação de Deus. Nós não podemos contemplar diretamente a essência divina, porque nós não estamos no céu, nós não estamos mortos e na comunhão divina plena, mas nessa comunhão imperfeita que nós temos aqui na Terra, Deus misericordiosamente e graciosamente nos revela um pouco daquelas coisas que só poderíamos conhecer contemplando a sua essência. Então, nós temos essa ideia. Outra questão também muito importante sobre a questão da doutrina sagrada é a gente entender essa questão da hierarquia dos conhecimentos. E aí, antes da gente ir para os artigos, essa questão da hierarquia vai ser uma coisa muito chave para a gente aqui. Porque que existe uma certa hierarquia entre as ciências. E é muito importante que a gente não confunda esses tipos de hierarquia. Porque essa confusão cria muita confusão na filosofia. Existe dois tipos, na verdade existem 3 tipos de hierarquia de ciências. Existe uma hierarquia que nós vamos chamar de hierarquia por subalternação. Então algumas ciências elas são superiores ou inferiores a outras por questões de subalternação. Existe um outro tipo de hierarquia que nós chamamos de hierarquia por participação. E existe um terceiro tipo de hierarquia que nós chamamos de hierarquia por dignidade.
Então isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, a metafísica é a ciência mais superior. Aí você precisa perguntar, em qual sentido? De qual subordinação? Subalternação, dignidade ou participação? Da mesma maneira, né, quando eu falo a doutrina sagrada é a ciência superior, inclusive a própria metafísica, aí eu preciso te perguntar, em qual relação? De subalternação, de participação ou de dignidade? E vai ser importante isso pra gente. O que é uma subordinação por subalternação? Uma subordinação por subalternação é quando uma ciência inferior depende das premissas de uma ciência superior para suas demonstrações formais. A ciência inferior aceita os princípios da ciência superior sem prová-los, e é como se a ciência superior fornecesse as causas para as conclusões da ciência inferior. É, por exemplo, o caso da relação da música com a aritmética. Né? A música, a ciência da música, para que ela consiga provar certas conclusões sobre a harmonia ou a proporção, ela precisa aceitar os princípios numéricos da aritmética. Então vamos supor, na verdade ela pega as conclusões da aritmética e transforma essas conclusões em premissas. Então funciona assim, a aritmética tem suas premissas. A própria aritmética, a partir dessas premissas, tira certas conclusões. O que faz uma ciência subalterna? Ela vai pegar as conclusões da aritmética, vai transformar essas conclusões nas premissas dessa ciência subordinada e a partir dessas premissas ela vai tirar as suas conclusões. Outro exemplo, né? Nós temos o exemplo da relação da geometria com a ótica. Ou melhor, né? Pode ser, da geometria com a ótica, que às vezes é chamada de perspectiva, né? A perspectiva é a ciência que estuda a visão e a projeção. Como que funciona? A geometria, ela tem certos princípios. Aí a geometria vai, a partir desses princípios, tirar certas conclusões. Então a gente tem lá alguns princípios ou axiomas da geometria e a partir desses axiomas se tira certas conclusões. O que a ótica faz, por exemplo? A ótica ou a perspectiva pega essas conclusões e transforma essas conclusões nas premissas da sua ciência. Esse é o caso também da física, né? A ótica também faz isso com a física. Nós temos o caso da engenharia civil com a geometria também. A geometria, ela tem certas conclusões, a física também tem certas conclusões, a engenharia vai lá e vai transformar as conclusões da geometria nas premissas, nos pressupostos de sua ciência. É esse o caso da doutrina sagrada ser superior às demais ciências? Não é esse o caso. A doutrina sagrada não é subalterna por nenhuma ciência filosófica humana, isso é importante dizer. E ela obtém os seus princípios diretamente de Deus por revelação imediata. Então a doutrina sagrada não é como se a ciência divina é a superior, então a ciência divina vai dar, a partir das conclusões da ciência divina, vai ter as premissas da ciência da doutrina sagrada. Não é o caso. É semelhante, claro, ela se assemelha a uma ciência subalterna, porque seus princípios não são por si evidentes. Toda ciência subalterna, os seus princípios não são autoevidentes. Porque na ciência subalterna, por exemplo, como eu dei o exemplo da aritmética e da música, as premissas da música não são autoevidentes. As premissas da ciência da música não são autoevidentes, porque eles são tirados das conclusões da aritmética. Então são premissas derivadas de outra ciência. No caso da doutrina sagrada é semelhante, não é autoevidente. Os princípios não são autoevidentes. No entanto, eles não são subalternos, porque eles não se reduzem à evidência de uma ciência superior, que seria, por exemplo, a da ciência de Deus e dos santos. Então, a relação entre a ciência de Deus e dos santos e da ciência da doutrina sagrada não é de subalternação, porque, na verdade, os princípios da ciência da doutrina sagrada são recebidos por revelação e não tirados das conclusões da ciência divina. Um outro tipo de subordinação é o que nós chamamos de subordinação por participação. É quando uma ciência subordinada compartilha o mesmo objeto e método de investigação da ciência superior, sendo uma parte dela. É aqui que entra a relação de ótica com física, mas, por exemplo, se a gente pegar a física é uma ciência. Dentro da física tem uma parte da física que é a ótica. Como a ótica é parte da física, a ótica é subordinada à física por participação e não por subalternação. Então a ótica ela pode ser vista como uma parte da física, compartilhando o mesmo objeto, que são os corpos naturais,
e em certa medida os mesmos métodos, que é os métodos da física, mas focando em um aspecto específico, que é a questão da luz e da visão. Um outro exemplo, né, é a relação entre anatomia e biologia. A anatomia é subordinada à biologia, porque a biologia, ao estudar a função dos órgãos, participa de princípios dados da anatomia. Como que se relaciona com a doutrina sagrada, né? A doutrina sagrada, ela não subordina as outras ciências por participação. A metafísica não é parte da teologia sagrada, ou melhor, né, teologia não, doutrina sagrada. Lembrando da distinção que a gente fez entre doutrina sagrada e teologia. A metafísica não é parte da doutrina sagrada. E nem a doutrina sagrada é parte da filosofia. Então não existe relação de subordinação de participação também. Né? A doutrina sagrada não é uma parte da filosofia ou de qualquer outra ciência, nem elas são partes dela. Elas não compartilham o mesmo objeto formal ou método essencial. A doutrina sagrada, ela ocupa-se com os objetos das ciências filosóficas diversas sob um aspecto enquanto reveláveis divinamente, o que não torna, portanto, a doutrina sagrada parte de alguma outra ciência. Mas olha que interessante, né? Existe um terceiro tipo de subordinação, e é esse o tipo de subordinação da metafísica. Qual que é o tipo de subordinação? É de dignidade, excelência. A subordinação por dignidade é quando uma ciência é superior por sua nobreza de objeto, certeza de princípios e finalidade última. Né? Por exemplo, né, quando a gente pega a metafísica, o objeto da metafísica é mais nobre, inclusive inclui Deus. O objeto da metafísica inclui Deus na medida em que ele pode ser conhecido pela razão natural. Os princípios da metafísica, eles são superiores em dignidade, porque eles são mais certos, eles são apodíticos. E também a finalidade última, que é o conhecimento, por exemplo, de Deus, é mais digno, mais excelente. Então, quando vocês ouvirem, por exemplo, a ideia assim, a metafísica é a ciência superior e todas as ciências estão subordinadas à metafísica, não é no sentido de subalternação. Nem todas as ciências tomam as conclusões da metafísica como princípios primeiros da sua ciência. Isso é bem interessante, nem toda ciência toma, o Aquino diz isso claramente, que nem todas as ciências precisam partir das conclusões da metafísica. Então, a relação de subordinação da metafísica em relação às demais ciências não é de subalternação. Também não é de participação. As demais ciências, como a física, não são partes da metafísica. Não são partes da filosofia primeira. Então, qual que é a relação da metafísica com as demais ciências? É de uma subordinação por excelência ou dignidade. A metafísica é a ciência reguladora que organiza as outras disciplinas. Essa subordinação por dignidade também é uma subordinação de regulação, que é diferente da subalternação. Na subalternação é necessário que a ciência subordinada tome as conclusões da ciência subordinante como suas premissas. No entanto, no caso da subordinação por excelência ou dignidade, não é necessário isso, mas é necessário que a ciência subordinada seja regulada pela ciência que tem mais dignidade, porque os princípios da ciência que tem mais dignidade, eles são mais fundamentais, mais certos, mais apodíticos. Esse também é o caso da doutrina sagrada. A doutrina sagrada é o exemplo máximo da subordinação por dignidade no conhecimento humano. Primeiro, porque a doutrina sagrada tem superioridade absoluta. Ela sobreleva todas as demais ciências, tanto as especulativas, como é o caso, por exemplo, da metafísica, quanto as ciências práticas, como é o caso da engenharia civil, como é o caso da própria ética prática, pelo menos. Outro elemento é que a doutrina sagrada, ela é mais certa. Ela é mais certa. E sua certeza vem da luz da ciência divina, que não se pode enganar. Até a nossa razão natural, nas suas demonstrações mais apodíticas, pode se enganar, mas a ciência divina não. E também a natureza do objeto e o fim último da doutrina sagrada é superior em dignidade, porque ela versa sobre matérias que pela sua profundeza ultrapassam a razão e tem como fim a beatitude eterna, a bem-aventurança eterna. Quando a gente fala então que a doutrina sagrada é superior, não é no sentido de subalternação e não é no sentido de participação, é no sentido de dignidade.
E como que fica a ordem? A ciência com mais dignidade é a ciência divina. A ciência que se conhece por meio da contemplação direta da própria essência divina. Ciência tal que só teremos depois de nossa morte. Depois dela, nós temos a ciência da doutrina sagrada, que é aquilo que é dado a conhecer aos seres humanos por meio da revelação de Deus. E abaixo, no terceiro lugar, nós temos a metafísica, que é a mais superior das ciências da razão. Então, como que nós ficamos a doutrina sagrada está bem no meio, né? Primeiro ciência divina, depois doutrina sagrada, depois metafísica e depois o resto da filosofia e das ciências. Então, essa distinção é muito importante para evitar algumas confusões. Muitas pessoas fazem confusão porque eles confundem subordinação com subalternação, confundem subordinação com participação, mas é um terceiro tipo. Isso também se aplica à questão da metafísica. Muitas confusões são geradas em torno da discussão da metafísica por causa disso. Então, essa foi a nossa primeira parte, ela vai ser maior mesmo, e agora a gente vai ver cada artigo mais brevemente. Vamos lá para a questão do primeiro artigo, né? O primeiro artigo da Suma Teológica, que vai discutir justamente essa questão da doutrina sagrada, é o artigo do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Isso é a questão geral, né? Do que é e do que abrange a doutrina sagrada, mas o primeiro artigo é: se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina. Eu não sei se vocês sabem, né? Na Suma Teológica a gente tem uma divisão que é mais ou menos assim, né? Primeiro a gente tem a questão geral, depois a gente tem os artigos específicos, e dentro dos artigos nós temos artigo número 1. Aí tem uma pergunta, né? Por exemplo, se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina. Depois vem os argumentos que geralmente são contrários à tese que o Aquino defende. Então ele diz assim: o primeiro discute-se assim: parece desnecessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Se ele colocou isso, então ele provavelmente vai discordar dessa opinião. E aí ele coloca alguns argumentos contra a opinião que ele vai adotar, né? Que são os argumentos a favor da ideia de que é desnecessário. E depois ele vai fazer o sede contra, mas em contrário, e aí sim ele vai apresentar a opinião dele. Geralmente, quando o Aquino apresenta a opinião dele é contrária à opinião anterior dos argumentos. Mas em alguns casos é conciliatória, nem sempre vai ser contrária. Em alguns casos é duas opções, ou é contrária ou é conciliatória. É mais ou menos verdade o que foi dito antes, mas não totalmente. E aí depois ele vai apresentar a solução, que são os argumentos a favor da posição que o próprio Aquino adota, e por fim ele vai fazer a resposta aos argumentos anteriores, que é a resposta às objeções. E essas respostas, então, ele vai criticar os argumentos que ele trouxe no início. Então vamos lá para o artigo número 1. Se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina. Então algumas pessoas vão dizer que não é necessário outra doutrina, que elas são desnecessárias. E por quais motivos, né, alguém poderia pensar, e aí a gente pode pensar já aqui, né, no racionalismo radical. O racionalismo radical pode nos dizer pra gente de que não é necessário uma doutrina revelada. Talvez só se for para sua avó, para sua tia, que não tem filosofia. Mas para nós que sabemos usar bem a razão, para nós que temos uma razão filosófica, não seria necessário. E aqui a gente tem que já pensar, né, quais as objeções. Primeiro, né, uma objeção é o limite da razão humana. E aí algumas pessoas citam um texto que está em Eclesiástico, se eu não me engano é em Eclesiástico, não é Eclesiastes, né? Às vezes a gente confunde o Eclesiástico com o Eclesiastes, mas o Tomás de Aquino vai citar, né, que alguns opositores citavam o Eclesiástico, capítulo 3, verso 22. Vamos dar uma olhada nesse texto bíblico, Eclesiástico, capítulo 3, verso 22. Eu acho que é isso, se não for é o Eclesiastes, né? Deixa eu só confirmar aqui, para a gente poder ler esse texto. É isso mesmo, né? Está em Eclesiástico e não em Eclesiastes, não confundam. Eclesiástico, capítulo 3, verso 21 e 22 diz assim: não queiras investigar o que é demasiado difícil para ti, nem perscrutar o que ultrapassa as tuas forças. Aplica teu coração ao que foi mandado, pois não tens necessidade do que está oculto. Então é como se estivesse dizendo assim: gente, fica só com o que dá para conhecer pela razão. Não tente ir além das suas capacidades racionais. Então, parece que o que é da alçada da razão é o que está nas disciplinas filosóficas.
Logo, a doutrina sagrada seria desnecessária. Um outro argumento diz que não há doutrina senão do ser. E a filosofia trata de todas as partes do ser, inclusive de Deus. Inclusive, vocês sabem, né, Deus também faz parte da metafísica. Ele não é o único ente estudado pela metafísica, porque a metafísica considera o ser em geral, mas entre os entes que existem, ou os entes em geral, está Deus. É claro que a gente usa o termo existir no sentido um pouco impróprio para Deus, mas Deus faz parte da metafísica. É como se a teologia fosse uma sub-área da metafísica, como se a teologia tivesse subordinada por participação à metafísica. Então, se a filosofia, olha, pense o seguinte, a filosofia, ela envolve a física, então ela estuda o mundo natural. A filosofia pode estudar, né, racionalmente os intelectos puros, que a gente chama de anjos, por meio da metafísica. Então, a metafísica, por exemplo, estuda Deus e estuda os anjos. A metafísica já inclui até o estudo dos anjos, porque os anjos são os intelectos puros. Aristóteles já estudava os intelectos puros. Então, para que a gente precisa de revelação? Como que Aquino vai lidar com isso, né? Em relação à primeira objeção, ele vai dizer assim, que a razão, embora não possa inquirir o que sobrepuja a ciência humana, pode-se recebê-lo por fé divinamente revelada. A Escritura também afirma no próprio livro de Eclesiastes, agora no capítulo 3, verso 25, que muitas coisas te têm sido patenteadas que excedem o entendimento dos homens. Então é claro que a gente não deve fazer, quando Eclesiástico, capítulo 3, verso 22, diz para não procurar o saber das coisas que vai além da nossa capacidade, isso na verdade é contra o racionalismo, é contra o próprio racionalismo. É o racionalismo que tenta ultrapassar os limites do que a razão pode conhecer por si mesma. Quando um racionalista diz, eu consigo provar a doutrina da Trindade por meio da razão somente, ele está indo contra Eclesiástico 3:22. Então é, na verdade, aquele racionalista que rejeita a fé que está indo além do campo da razão. Mas se foi Deus que revelou, né, a Bíblia também fala assim, né? As coisas reveladas por Deus são para nós. Está lá em Deuteronômio, né? Então, se é revelado por Deus, também pode ser conhecido, inclusive, por meio da razão. Não é que é demonstrado por meio da razão, mas que é conhecido também usando a razão para elaborar, para sistematizar, para entender melhor. Então, evidentemente, o próprio livro de Eclesiástico, se você ler um pouquinho dos versículos depois, você vê que não é uma rejeição disso. Outro elemento também, né, que era o da abrangência, né? Se a filosofia já abrange todos os entes, para que a gente precisa de revelação? E aí o Tomás de Aquino vai dizer, não há doutrina senão do ser, e a filosofia trata de todas as partes do ser, né, que é que a gente tinha falado. Aí como que a gente responde a esse argumento da abrangência? É que existem diversidade no modo de conhecer. Pense o seguinte, né? Pense a realidade como um prisma multifacetado. Eu posso conhecer Deus pelo prisma, pelo aspecto, pela faceta do prisma que eu consigo acessar só pela minha razão. E eu posso conhecer facetas de Deus que eu posso acessar só pela fé. Então, por exemplo, uma faceta de Deus que eu consigo conhecer só pela razão é que Deus é uno. E uma faceta de Deus que eu consigo conhecer só pela fé é que Deus é trino. Então é óbvio, a filosofia abrange todos os seres, mas não todas as facetas dos seres. Olha que interessante, o meio de conhecer pode ser diverso, assim como um prisma pode ser acessado em suas diferentes facetas. Então esse foi as respostas às objeções do Aquino no primeiro artigo. E agora vamos pensar os argumentos a favor da posição do Aquino. Primeiro argumento, o Aquino vai mostrar, ele vai defender a tese, né, de que evidentemente a doutrina sagrada é sim necessária. Ele vai dizer, sim, para a salvação do homem é necessária uma doutrina conforme a revelação divina, além das filosóficas racionalmente adquiridas. E aí ele vai dizer, ele vai usar para isso dois argumentos. O primeiro argumento é o da ordem ao fim sobrenatural. Ele vai dizer que o homem é ordenado por Deus a um fim. Qual fim? A salvação. E que a salvação excede a compreensão racional. Né? Se a gente lê, por exemplo, em Isaías, capítulo 64, verso 4, diz, o olho não viu, exceto tu, ó Deus, que tens preparado para os que te esperam. Tem um texto lá também de Paulo,
que diz assim, né, que as coisas que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nem se pode conceber quais coisas são essas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais penetrou o coração do homem. Deus tem preparado para nós coisas que estão além da nossa compreensão racional. E a salvação, ela envolve o conhecimento dessas coisas. Não é possível ser salvo sem o auxílio da revelação de Deus. Então, o fim sobrenatural, a salvação é sobrenatural, não existe salvação natural. Não há como o ser humano se salvar pelos seus próprios esforços. Nós só podemos ser salvos com o auxílio da graça sobrenatural de Deus. E, portanto, para realizar esse fim sobrenatural é necessária uma revelação sobrenatural, para que nos forneça os conhecimentos necessários à nossa salvação. E o segundo argumento de Aquino é o argumento da acessibilidade e certeza da verdade sobre Deus. Ele vai dizer que mesmo aquilo que de Deus pode ser investigado pela razão humana, ou seja, pela teologia natural, chegaria aos homens por meio de poucos, depois de longo tempo e de mistura com muitos erros. É aquilo que eu falei para vocês já não caírem nessa confusão. Doutrina sagrada, nem tudo da doutrina sagrada, são questões que não se poderia conhecer pela razão. A doutrina sagrada também inclui coisas que seria muito difícil conhecer só pela razão. Existem coisas sobre Deus que a gente até pode conhecer pela razão, mas que são muito difíceis, dado o mundo de pecado, dada a pouca educação e formação de algumas pessoas. Então, pense, tem algumas coisas da teologia natural, da teologia filosófica, que são extremamente complexas, que minha avó talvez não entenderia. E é claro que Deus quer que minha avó conheça a Deus. Então, Deus também revela, como parte da doutrina sagrada, coisas que até poderia, em tese, ser conhecida pela razão, mas que, dada a limitação humana, Deus também decide revelá-las por meio da fé. Mas mais do que isso, existem coisas que até os filósofos podem entender, mas os filósofos erram. Os filósofos misturam doutrinas corretas com doutrinas incorretas. Os filósofos são influenciados por movimentos filosóficos que podem levá-los a erros. E muitas vezes na teologia natural, coisas que a gente acha que tem uma demonstração apodítica, ainda assim pode estar errado. Então Deus vem em nosso auxílio. E aqui está o perigo do racionalismo. O racionalista, ele tem muita fé na sua razão. Ele tem muita fé na sua razão livre de erros. Ele acredita que pode provar a doutrina da Trindade com certeza, só pela razão. Mas a chance da razão errar nesses campos não é pequena. E Deus então vem nos auxiliando. Mesmo coisas que em tese poderíamos conhecer pela razão, Deus nos decide revelá-las por meio também da revelação. Agora que nós já estudamos o artigo número 1, nós vamos para o artigo número 2. Eu vou inverter a ordem de como aqui não apresenta, Eu vou apresentar primeiro a tese, depois os argumentos a favor, depois as objeções e respostas a objeções, que é o caminho mais clássico hoje na filosofia. Então eu vou inverter um pouquinho a ordem só para facilitar o nosso entendimento. Qual que é o segundo artigo? O segundo artigo é sobre se a doutrina sagrada é ciência. Qual que é a tese do Tomás de Aquino? Sim, a doutrina sagrada é ciência. O que é uma ciência? No termo latino, scientia. Ou se a gente for ler um pouco mais eclesiástico, ciência. O que é uma ciência? É um conhecimento que provém de princípios evidentes em si ou conhecidos por ciência superior, a partir dos quais se fazem deduções válidas. E aqui a gente já precisa prestar atenção em algumas coisas. É um conhecimento que provém de princípios e a partir desses princípios a gente deduz coisas de maneira válida. Perceba que a lógica tem um papel, a razão tem um papel fundamental mesmo na doutrina sagrada. Porque na doutrina sagrada nós usamos a razão para deduzir coisas válidas que estão implícitas nos princípios revelados. Por isso, tudo que se pode conhecer sobre Deus por meio da revelação está nas Escrituras, mas não precisa estar explícito nas Escrituras. Nós usamos a tradição da igreja, nós usamos a razão, nós usamos a fé para conseguir extrair das Escrituras aquilo que também está implícito nas Escrituras. É por isso que muitas doutrinas não vai estar lá na Bíblia claramente. Você não vai abrir a Bíblia e vai estar assim, doutrina da Trindade. Você não vai abrir a Bíblia e vai estar lá assim, doutrina da encarnação do Verbo, com todas as suas formulações. Você não vai abrir a Bíblia e vai encontrar doutrina da união hipostática de Cristo.
mas você vai encontrar na Bíblia os elementos que você usa como princípios para deduzir essas doutrinas. E aí você vai precisar do auxílio da tradição da igreja. Até os protestantes reconhecem isso. Não é possível interpretar a Bíblia corretamente sem o auxílio da tradição da igreja. E sem o auxílio da razão também não. O que é esses princípios? São os artigos de fé, que são revelados por Deus. E aí a gente consegue extrair por implicação lógica, dedução lógica, desses princípios doutrinas. Isso é ciência. Isso é ciência. Se você tem certos princípios e você usa a lógica para deduzir desses princípios conclusões de maneira válida, isso já é ciência. Só que perceba, né? As ciências em geral, elas partem de princípios que são ou evidentes em si, é o caso da metafísica. A metafísica vai partir de certos princípios auto-evidentes, ou conhecidos por uma ciência superior. O que são esses princípios conhecidos por uma ciência superior? Pode ser em dois sentidos. No sentido de subalternação. Então, o que acontece, né? A gente tem, por exemplo, a aritmética. A aritmética parte de certos princípios, desses princípios chega a certas conclusões. Então, a aritmética conhece essas conclusões. Aí, o que faz a ciência da música? A ciência da música pega as conclusões da aritmética e transforma elas em seus princípios. E, a partir desses princípios, se faz a ciência da música. No caso da doutrina sagrada, não é por subalternação. Existem certos princípios que são conhecidos por uma ciência superior, que é qual? A ciência divina. E esses princípios são revelados por Deus. E esses princípios vão formar o fundamento da ciência da doutrina sagrada. Então, quais argumentos nós temos para sustentar a tese de que a doutrina sagrada é ciência? Já vimos a definição de ciência. Parte de certos princípios evidentes por si, ou conhecidos por ciência superior, e a partir desses princípios se faz deduções válidas. Quais argumentos temos, portanto, para defender que a doutrina sagrada se encaixa nisso? Primeiro, a doutrina sagrada é fundamentada em uma ciência superior. É verdade que não é fundamentada por subalternação, mas é fundamentada. Há ciências que provêm de princípios conhecidos por uma ciência superior por meio da subalternação. Como eu disse para vocês, é o caso da perspectiva em relação à geométrica e é o caso da música em relação à aritmética. Desse modo, a doutrina sagrada é a ciência, pois deriva de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior. Qual é essa ciência superior? A ciência de Deus e dos santos, a ciência de contemplar diretamente a essência divina. É parecido com a relação da aritmética com a matemática, só que aqui não vai entrar a subalternação, porque na verdade esses princípios não são as conclusões da ciência superior, mas são as revelações de conteúdos da ciência superior. O segundo argumento vem de um argumento de autoridade. É importante dizer, isso aqui vai ser muito importante, que nem todo argumento de autoridade é falacioso. Nós temos dois tipos de argumento de autoridade. Um argumento de autoridade que é falacioso e um argumento de autoridade que não é falacioso. O que é um argumento de autoridade falacioso? É quando você acha que só mencionar uma grande autoridade que defende aquilo, você já provou o seu ponto. Muitas vezes, uma grande autoridade pode estar equivocada, Por exemplo, na época da pandemia, tinha grandes médicos com formação e tudo mais que diziam que vacina era perigosa. Nós tínhamos médicos que eram contra o uso de máscaras. Esses médicos, citar a autoridade deles, não provava o seu argumento por si só. Por outro lado, o argumento da autoridade pode ter uma forma válida, que é quando a gente cita um especialista adequado de uma área como algo que dá um incremento para a gente confiar naquela conclusão. Então, é claro, eu citar a comunidade científica, um consenso científico, por exemplo, hoje a gente tem um certo consenso científico de que vacinas são seguras. Então, esse consenso científico de que existe aquecimento global, eu posso usar isso como argumento? Pode. Da mesma maneira na teologia, quando eu tenho um grande doutor da igreja sustentando uma tese, ou quando essa tese é compartilhada por grandes doutores da igreja, a autoridade desses doutores podem ser citadas como um elemento a mais para a gente acreditar naquilo. Não funciona como um elemento definitivo para se acreditar em algo, mas funciona como um elemento que corrobora aquela conclusão.
Nesse caso, Tomás de Aquino vai citar o testemunho de Santo Agostinho. Santo Agostinho atribui à doutrina sagrada a função de gerar, nutrir, defender e corroborar a fé salubérrima, o que é próprio de uma ciência. Agostinho, digamos de passagem, é o maior teólogo da Igreja Católica. Se ele é o maior teólogo, sua autoridade deve ser considerada com muita atenção. Vamos pensar agora nas objeções, né? Quais as objeções levantadas por aqueles que acreditam que a doutrina sagrada não é ciência? Primeiro, né? Alguns afirmam que os princípios da ciência sagrada, eles são princípios inevidentes. Toda ciência provém de princípios ou por si evidentes, mas a doutrina sagrada procede de artigos de fé que não são evidentes em si e não são universalmente aceitos. Logo, não é ciência. Um outro argumento usado por aqueles que acreditam que a doutrina sagrada não é ciência é o argumento do tratamento do individual. Diz, né, que questões individuais não podem ser ciência, mas a doutrina sagrada lida com fatos individuais. Pegamos, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós lemos o quê? História de indivíduos. Nós lemos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ora, nenhuma ciência lida com indivíduos. A ciência lida com o que é geral. Nenhuma ciência estuda a árvore do meu jardim. A biologia não estuda uma árvore específica. A ciência estuda a árvore. Mas a ciência não estuda a árvore do meu quintal. Então, como assim nós temos uma ciência que estuda a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó? Como que Aquino responde a essas objeções? Em relação à primeira objeção, de que os princípios da doutrina sagrada são inevidentes, Aquino responde que os princípios de qualquer ciência são evidentes em si, ou, aí que o outro esqueceu do ou, né? Ou eles são evidentes por si, ou eles fazem parte das conclusões ou dos elementos de uma ciência superior. Então, por exemplo, os princípios da música não são evidentes por si. A música deixa de ser uma ciência por isso? Não deixa, porque os princípios da música fazem parte de uma ciência superior, que é a aritmética. Da mesma maneira, os princípios, os artigos de fé da doutrina sagrada fazem parte da ciência superior, que é a ciência divina. Segundo ponto, que é a questão da autoridade, né? Dos exemplos individuais. Como assim a doutrina sagrada pode ser uma ciência, se a doutrina sagrada inclui o estudo, por exemplo, da vida de indivíduos como Abraão, Isaac e Jacó? Tomás de Aquino responde que, na doutrina sagrada, fatos individuais não são tratados principalmente, senão apenas introduzidos a título de exemplo prático. Isso acontece, por exemplo, na ética. A ética, evidentemente, é uma ciência prática. E quando nós lemos, por exemplo, a Ética a Nicômaco, de Aristóteles, Aristóteles vai dizer o que lá na Ética Nicômaco? Que nós devemos nos inspirar em grandes exemplos de virtudes. Então, um livro de ética, que é uma ciência, pode ter relatos de pessoas virtuosas. Sei lá, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis. Mas o objetivo de citar esses indivíduos é citá-los apenas a título de exemplo. Eles não são o centro da ética. O centro da ética é as teorias sobre a virtude, mas nós podemos aprender com exemplos de pessoas virtuosas. Então, o centro da doutrina sagrada são as doutrinas da encarnação do Verbo, a doutrina da Trindade, as doutrinas bíblicas. Mas essas doutrinas podem ser conhecidas também por meio de exemplos de fé, que são pessoas, né, que exemplificam a vivência da verdade e da virtude. Então, o fato de que se inclui na doutrina sagrada questões sobre indivíduos não tira a sua dignidade, o seu título enquanto ciência. Dito isso, né, nós vamos agora para o próximo artigo. Agora nós vamos para o artigo número 3. O artigo número 3 discute se a doutrina sagrada é uma só ciência, né? Se é uma ciência com unidade. Porque é importante, né, quando nós discutimos a ciência, e aqui vai ter uma distinção muito importante, que nós façamos uma distinção entre objectum e subjectum. Olha que distinção interessante
que às vezes não passa desapercebido, principalmente no português, porque no português a gente costuma usar os termos um pouco diferentes do que eles significam. Um objecto, que é a palavra que a gente traduz como objeto, é diferente de um subjecto. Um subjecto é o tema central de investigação de uma ciência, e toda ciência precisa ter um subjectum formal, precisa ter uma jurisdição a qual se aplica o seu campo de estudo. Então pense o seguinte, né? Vamos pensar aqui no Brasil, né? O Brasil tem uma certa, o governo brasileiro tem uma certa jurisdição dentro do território brasileiro. As ciências também são assim, elas têm uma espécie de jurisdição. Essa jurisdição de uma ciência é o que nós chamamos de subjectum, que é a palavra que foi traduzida para o inglês como subject. É por isso que no inglês, quando nós falamos subject, nós queremos dizer a jurisdição, a matéria de uma ciência, o campo de investigação de uma ciência. Por exemplo, eu posso usar em inglês a expressão philosophy is a subject. Ou eu poderia dizer alguma coisa mais ou menos assim, epistemology is a subject of philosophy. Então, o subject é o campo de jurisdição de uma ciência. É o que está dentro do seu campo de investigação. Por exemplo, né, qual que é o subjectum da metafísica? O ente comum, o ens commune, ou o ens enquanto ens, o ente enquanto ente. Por outro lado, nós temos o que nós chamamos de objeto, ou objectum. O objectum refere-se ao conteúdo cognitivo que o intelecto apreende. Por exemplo, né, o objectum, ele é sempre objeto de uma potência da alma. E aí entra, né, se a gente for lembrar aqui da fenomenologia, né, aquela noção de ato noético e noema, né? Para todo pensar há um pensado, para todo inteligir há um inteligido, para todo imaginar há um imaginado. E aí nós temos essa coisa do objeto. Então eu posso perguntar, por exemplo, qual que é o objeto do meu pensamento? Se eu estiver agora pensando, se eu falo para você assim, pense em um elefante cor-de-rosa. E aí você vai pensar em um elefante cor-de-rosa. O elefante cor-de-rosa é o objectum do seu ato de pensar. Da mesma maneira, nós vamos ter o imaginar, né? Porque no caso, se você for pensar se você for pensar no elefante cor-de-rosa, você vai estar usando um ato de imaginação. Então, o imaginado é o objeto da sua imaginação. Agora vamos pensar o seguinte, toda ciência, para ser considerada ciência, precisa ter um objeto. Precisa ser algo que é objeto de um ato de conhecimento, senão não tem como ser ciência, né? Se você não tem um objeto, até poderia ser uma coisa que existe, mas se você não consegue delimitar a relação daquilo com uma potência cognitiva do ser humano, então aquilo não tem como ser ciência, né? Por exemplo, não tem como ter ciência da coisa em si do Kant, digamos assim. Por quê? Porque a coisa em si não é para o Kant conhecida. Então como você vai ter ciência de algo que não se pode conhecer? Então primeiro precisa ser um objeto. E precisa ser um objeto formal, né? Que é o objeto que diz respeito ao aspecto que é considerado naquela ciência. Então toda ciência tem um objeto formal. Porque esse objeto formal vai incluir um estudo não só de entes específicos, mas também, né, de tudo que cai sob a forma daquele objeto. Né, tudo aquilo que pode ser inteligido dentro da forma daquele objeto. Por exemplo, né, se a gente pega... Então vamos pensar o seguinte, né, se a gente pega a biologia, ela tem como objeto formal o ser vivo. Se a gente pega a psicologia, ela tem como objeto formal o ser dotado de alma. Quando a gente pega a doutrina sagrada, ela tem um objeto formal como sendo Deus. Mas observa que o Tomás de Aquino usa o termo objectum. E eu falei para vocês que todo objectum está relacionado a uma potência de conhecimento. Então nós devemos classificar esse objectum à luz do tipo de conhecimento ou o aspecto conhecido. Por isso, o objeto formal da doutrina sagrada é Deus sob a razão de ser revelado. Né? Deus sub ratione revelati. Né? Deus sub ratione revelati. Deus
sob a razão ou sob o aspecto de ser revelado. Então, o objeto formal da doutrina sagrada é Deus sob a razão de ser revelado. Quando você não consegue demonstrar qual que é o objeto formal de uma ciência, isso não é ciência. Por exemplo, a astrologia. A astrologia não tem um objeto formal e, portanto, não é uma ciência. Né? O que a astrologia tem de objeto específico dela, de objeto formal dela, né? Que não já caia no campo, por exemplo, da astronomia, que não já caia no campo de uma outra ciência, na verdade. E esse campo também é importante, que isso tem a ver com o subjectum, com a jurisdição. Então, toda ciência também tem, além do seu objeto formal, nós podemos falar da sua jurisdição, do campo que lhe é próprio, dado o seu objeto. Então, nós poderíamos perguntar, né, dado que o objeto formal da doutrina sagrada é Deus sob a razão de ser revelado, como nós poderíamos dizer que é, digamos assim, o subjectum da doutrina sagrada? Né? Qual seria, digamos assim, o campo de jurisdição da doutrina sagrada? Nós podemos dizer que o campo de jurisdição da doutrina sagrada, ou seu subjectum, é tudo que está ordenado a Deus como princípio e fim, ou seja, todas as coisas consideradas sob a razão de Deus, por meio daquilo que ele nos revelou. Então ela tem certo campo, né, o campo das coisas reveladas sobre Deus, ou por Deus. Dado isso, né, nós podemos dizer, como estava considerando, que quando nós consideramos o artigo número 3, nós temos, né, que uma ciência ela precisa ter uma certa unidade, dado um objeto único a qual ela se dirige. Se ela precisa ser unificada por esse objeto. Tomás de Aquino, né, vai argumentar, portanto, que a doutrina sagrada é uma só ciência. E ele vai usar primeiro, né, o argumento da unidade pelo objeto formal. De acordo com Tomás de Aquino, a unidade de uma ciência é determinada pelo seu objeto considerado na ideia formal e não materialmente. E como todos os assuntos tratados na Sagrada Escritura são considerados divinamente revelados, eles comunicam num só conceito formal do objeto desta ciência. Pode ter várias matérias dentro da ciência divina, melhor dizendo, da ciência da doutrina sagrada, mas ela tem uma unidade formal. E um outro elemento, né, é as próprias escrituras. Quando nós lemos o livro de Sabedoria, capítulo 10, versos 10, diz que Deus deu a ciência dos santos. Então a Sagrada Escritura se refere à doutrina sagrada no singular, mostrando que ela é uma só ciência. No entanto, né, existem algumas objeções. Os críticos dizem, né, que a doutrina sagrada não pode ser considerada uma só ciência por causa da diversidade de gêneros. Segundo os críticos, cada ciência se ocupa com um só gênero de objetos. No entanto, a doutrina sagrada se ocupa de diferentes gêneros de objetos, que é, de um lado, o Criador e outro gênero das criaturas. Logo, não poderia ser uma só ciência. A segunda crítica dos objetores é sobre a abrangência de várias ciências filosóficas. De acordo com eles, a doutrina sagrada trata de anjos, criaturas corpóreas, costumes humanos, assuntos que respeitam as ciências filosóficas diversas. Logo, não poderia ser uma só ciência. Tomás de Aquino responde ao primeiro argumento, o argumento da diversidade de gêneros, mostrando que, embora exista gêneros distintos dentro da doutrina sagrada, Deus é o principal objeto. A doutrina sagrada não assenta conclusões a título igual sobre Deus e as criaturas. A doutrina sagrada investiga a relação da criatura com Deus, com foco em Deus. Portanto, as criaturas são secundárias na doutrina sagrada. Deus é que é o objeto principal. Outro elemento sobre a abrangência de várias ciências filosóficas, Tomás de Aquino responde trazendo a questão da dependência de potências superiores. De acordo com Tomás de Aquino, potências ou hábitos inferiores podem ser distinguidos por objetos, mas todos dependem de uma potência ou hábito superior, que considera o objeto de modo formalmente mais extenso. Assim, diz Tomás de Aquino, a doutrina sagrada, sendo uma só, pode ocupar-se com o objeto de ciências filosóficas diversas, sob o aspecto de serem divinamente reveláveis, como uma impressão da ciência divina. Perceba, né, que por mais que haja diferentes elementos,
todos estão sendo considerados sob o mesmo aspecto, o aspecto da revelação divina. Vamos agora, né, estudar o quarto artigo. O quarto artigo, né, eu vou ser um pouco mais breve sobre os artigos que faltam, acho que o essencial a gente já pegou, então eu vou ser um pouco mais breve só para a gente não ficar muito tempo aqui, pra gente que o vídeo já está longo, né? Então vamos considerar os últimos artigos de maneira mais breve. Sobre o quarto artigo, se a doutrina sagrada é ciência prática. A tese de Aquino é que a doutrina sagrada compreende o objeto tanto da ciência especulativa quanto da prática, mas é mais especulativa que prática. Aquino argumenta, né, que o conhecimento das coisas divinas e dos atos humanos contam a favor da ideia de que a ciência divina, embora seja tanto especulativa quanto prática, é mais especulativa do que prática. Porque Deus, pela mesma ciência, conhece o próprio ser e suas obras. A doutrina sagrada, ela compreende o objeto de ambas as ciências filosóficas, especulativa e prática, pelo aspecto formal de serem cognoscíveis à luz divina. O segundo elemento, né, é que ela é mais especulativa, então existe um elemento de prioridade do conhecimento de Deus, porque conhece antes das coisas divinas que dos atos humanos. Ela trata dos atos humanos somente enquanto o homem, por eles, se ordena ao conhecimento perfeito de Deus, que é a essência da felicidade eterna. Vamos considerar brevemente as objeções à posição do Aquino. De acordo com alguns, né, a ciência da doutrina sagrada ela é mais prática do que especulativa, porque o fim do saber prático é o operar. E a doutrina sagrada se ordena à operação, né? Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz, sede, pois, fazedores da palavra. Então a Bíblia é muito mais um livro de... Tem até aquela metáfora, né? De que a Bíblia é um manual prático. Logo, a ciência divina da doutrina sagrada seria prática. Outro argumento vem da abrangência da lei moral, de que a doutrina sagrada abrange a lei antiga e a nova, né? A lei do Antigo Testamento e a nova lei em Cristo. E isso diz respeito à ciência moral, que é prática, logo a ciência divina seria prática. Aquino responde a essas duas objeções com um só argumento, mostrando que essas respostas resultam claras da solução, ou seja, que a doutrina sagrada, embora inclua aspectos práticos, é fundamentalmente especulativa por sua prioridade no conhecimento de Deus como fim último. Então, para a gente ir mais breve, já vamos para o artigo número 5. No artigo número 5, se discute se a doutrina sagrada é mais digna que as outras ciências. Isso a gente já discutiu bem profundamente, então vamos ser mais breves sobre isso, né? Aquino defende que a doutrina sagrada sobreleva a todas as demais, tanto as ciências especulativas como práticas, porque existe uma dignidade do saber determinada pela certeza e nobreza do assunto. Aquino, né, vai apresentar alguns argumentos sobre isso. Primeiro, ele vai mostrar, né, que a doutrina sagrada é superior porque ela nos dá a certeza infalível, enquanto as demais ciências, né, podem errar. Tomás de Aquino também argumenta que há uma nobreza de assunto na doutrina sagrada, porque ela trata principalmente sobre matérias que, pela sua profundeza, ultrapassam a razão, e também ela tem um fim mais nobre ou absoluto, já que as ciências práticas, por exemplo, elas estão subordinadas ao fim, né? Por exemplo, a ética estuda o fim natural do ser humano, que é a eudaimonia. Já a doutrina sagrada, ela pensa na beatitude eterna, que é mais superior do que, por exemplo, a bem-aventurança terrestre. E também a própria Escritura, em Provérbios capítulo 9, verso 3, nos diz que a doutrina sagrada é superior, quando diz, né, ou melhor, né, nos diz que a doutrina sagrada é mais digna, quando diz, enviou as suas escravas a chamar a fortaleza. Essa fortaleza, né, é a metáfora da sabedoria para a doutrina sagrada. No entanto, os críticos apresentam certas objeções. Alguns críticos dizem que nós podemos ter dúvidas sobre certos artigos de fé, de modo que a doutrina da ciência sagrada não seria tão indubitável assim. Outros dizem que a doutrina sagrada não pode ser superior porque ela depende da filosofia. Como eu disse, né, a doutrina sagrada recebe algo de disciplinas filosóficas, como usar, né, elementos da filosofia grega na elaboração da doutrina da Santíssima Trindade. Como Aquino responde a esses argumentos? Em relação à possibilidade de dúvida nos artigos de fé, Aquino diz que isso não é uma fraqueza da doutrina sagrada, mas sim do intelecto humano.
A dúvida de alguns sobre os artigos de fé não provém da incerteza do assunto, senão da fraqueza do intelecto humano. O mínimo conhecimento das coisas altíssimas, no entanto, é mais desejável que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas. Já em relação à dependência da filosofia, a filosofia auxilia a doutrina sagrada, mas não oferece à doutrina sagrada os seus princípios. Quando o teólogo da doutrina sagrada faz uso de elementos filosóficos, não é como princípios, é como elementos para ajudar na elaboração. A doutrina sagrada pode receber auxílio das filosóficas para maior clareza, mas não recebe os seus princípios, não é subalterna a elas. Então, esse auxílio da filosofia não faz com que a doutrina sagrada esteja subordinada à filosofia, nem mesmo em dignidade. Na verdade, né, é como se, quando nós usamos a filosofia na doutrina sagrada, é como um instrumento. É como se, na verdade, fosse a sua serva. A filosofia é escrava, ela serve à doutrina sagrada. A doutrina sagrada já tem ali os artigos de fé revelados, e a filosofia, como uma serva, ajuda a elaborá-los. Estudemos, pois, agora sobre a questão se a doutrina sagrada é sabedoria, que é o artigo número 6. Em relação a isso, Aquino afirma que a doutrina sagrada é a mais alta de toda a sabedoria humana, não relativa, mas absolutamente. Tomás de Aquino define como sábio aquele que ordena e julga, considerando as coisas pela causa mais alta, e sabedoria o conhecimento das coisas divinas. Portanto, Aquino argumenta que como a doutrina sagrada considera a causa altíssima, ela pode ser chamada de sabedoria. Sabedoria, como eu disse, né, considera a causa mais alta. É esse sentido que Aristóteles também fala que metafísica é sabedoria, porque lida com as causas mais altas, mais primeiras. De acordo com Tomás de Aquino, é próprio do sábio ordenar e julgar pela causa mais alta. Quem considera a causa absoluta mais alta do universo, que é Deus, deve também ser chamado sábio por excelência. A sagrada doutrina considera a Deus como causa altíssima, não só o que é cognoscível pelas criaturas, mas o que só ele conhece de si e revelou. Em segundo lugar, a doutrina sagrada pode ser considerada sabedoria, porque assim como a metafísica, ela regula o conhecimento humano. Ela não recebe seus princípios de nenhum saber humano, mas da ciência divina, a qual regula todo o nosso conhecimento a título de suprema sabedoria. E terceiro, Tomás de Aquino argumenta que as escrituras chamam a doutrina sagrada de sabedoria. Deuteronômio capítulo 4, verso 6 diz: porque nisto mostrarei a vossa sabedoria e inteligência aos povos. No entanto, os críticos da ideia de que a doutrina sagrada seja sabedoria apresenta algumas objeções, irei citar 3. A primeira objeção é sobre o recebimento de princípios. De acordo com os críticos, nenhuma doutrina que recebe princípios de outra merece o nome de sabedoria, pois cabe ao sábio ordenar e não ser ordenado. A doutrina sagrada recebe princípios da doutrina superior, que é a ciência divina, logo não poderia ser sabedoria. Segunda objeção é que a doutrina sagrada não prova os princípios de outras ciências e, portanto, ela não seria sabedoria, pois a sabedoria compete provar os princípios das outras ciências. A terceira crítica, né, é que a aquisição do conhecimento das doutrinas sagradas é por revelação e não por estudo, e que um sábio ele adquire conhecimento por meio do estudo. Melhor dizendo, né, eu falei invertido, na verdade. A doutrina sagrada, ela adquire conhecimento por meio do que nós chamamos por meio de estudo. Então, deixa eu fazer uma correção aqui, né? A doutrina sagrada, ela envolve estudo. Né? A gente estuda a teologia revelada, a gente estuda as doutrinas reveladas por Deus, mas o que o crítico está argumentando é que a verdadeira sabedoria é um dom de Deus. A verdadeira sabedoria é um dom do Espírito Santo, né? A sabedoria seria um dom do Espírito Santo, que seria o dom de sabedoria, né? Não sei se vocês já viram, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, lá fala, né, de um dom de sabedoria. E aí, esse dom de sabedoria, ele seria, né, tem até a ideia de um dom de discernimento, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12,
lá em 1 Coríntios capítulo 12 é dito, né? Deixa eu até ler aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, que o Espírito Santo concede o dom da sabedoria. Então, a sabedoria não pode ser adquirida por estudo, e muitos dos conhecimentos da doutrina sagrada são adquiridos por estudo. Então, ela não poderia ser sabedoria. Como que Aquino responde, né? Em relação aos princípios da ciência divina, Aquino responde que a doutrina sagrada não recebe seus princípios do saber humano, mas da ciência divina que regula o conhecimento. Em relação à objeção de que ela não prova os princípios de outras ciências, Aquino responde que ela não prova, mas ela julga, ela regula. Não cabe à doutrina sagrada provar os princípios das outras ciências, mas só julgá-las, porque tudo que nelas repugna a verdade desta, condena-se de vez como falso, né? Se tiver algo nas ciências naturais que contradiz a doutrina sagrada, isso é falso. E segundo, em relação ao último ponto, né, sobre a sabedoria a ser adquirida não por estudo, mas por dom do Espírito Santo, Aquino vai distinguir dois modos de sabedoria. Ele vai dizer que a sabedoria tem dois modos de julgar. Um que é por inclinação, que é o dom do Espírito Santo, pelo qual nós intuímos coisas divinas, e outra que é por conhecimento, adquirido por estudo com princípios revelados. E é desse segundo modo que é próprio dessa doutrina. Então, existem dois sentidos da palavra sabedoria, né? Num sentido, a doutrina sagrada é sabedoria, no outro sentido, não. Agora, para finalizarmos, já que o vídeo está um tanto extenso, vamos considerar o último artigo, que é: se Deus é o objeto desta ciência. Nós já sabemos a resposta, né, pelo que já estudamos, que Deus é o objeto da doutrina sagrada. Nós entendemos por objeto da ciência aquilo sobre cujo aspecto se refere qualquer coisa. E nesse caso, a doutrina sagrada trata das coisas sob o aspecto da revelação divina. Aquino vai argumentar a favor da ideia de que Deus é o objeto da ciência da doutrina sagrada, que tudo que há na doutrina sagrada é em referência a Deus. A doutrina sagrada tudo trata com referência a Deus, por tratar ou do mesmo Deus ou das coisas que lhe digam respeito, como princípio ou fim. Então, mesmo quando na doutrina sagrada se discute, por exemplo, a armatiologia, né, que é a questão da doutrina do pecado, é a questão da relação do ser humano com Deus. Outro argumento, né, é que é sobre os objetos dos princípios. Ele vai dizer que os princípios da ciência da doutrina sagrada são os artigos da fé, que tem Deus como objeto. Como a ciência está contida total e virtualmente nos princípios, ela tem idêntico objeto. O que quer dizer contida total e virtualmente? A expressão virtual é contido como semente. Então, nos princípios dos artigos de fé, já tem a semente de todas as doutrinas cristãs. É nesse sentido, por exemplo, que todas as verdades da doutrina sagrada estão na Bíblia. Não necessariamente de maneira explícita, mas pelo menos de maneira virtual. Ou seja, podem ser extraídos da Bíblia por meio da revelação, por meio da ajuda da tradição, ou melhor, né, podem ser extraídos da Bíblia, já é a revelação a Bíblia, mas podem ser extraídos da Bíblia com a ajuda da tradição oral, com a ajuda da lógica, com a ajuda do auxílio dos doutores da igreja. Perceba, né, que nem toda doutrina precisa estar escancarada na Bíblia. Algumas doutrinas podem ser extraídas da Bíblia por meio do auxílio da tradição. Por isso estão contidas todas as doutrinas estão contidas na Bíblia, seja de maneira explícita, seja de maneira virtual. Digamos, né, que estar contida de maneira virtual não quer dizer que se você pegar a Bíblia sozinho e trancar-se no seu quarto, que você vai conseguir extrair tudo que está na Bíblia. Não, você precisa do auxílio da tradição, você precisa do auxílio da razão, você precisa do auxílio da comunidade da fé. A parte da doutrina sagrada pode ser chamada de teologia ou tratado sobre Deus. Lembrando que a doutrina sagrada não se reduz à teologia, nem a teologia se reduz à doutrina sagrada, né? Porque a teologia é mais ampla, a teologia envolve, inclusive a teologia revelada, acho que a gente já discutiu isso. E tem elementos da doutrina sagrada que podem ser conhecidos por filosofia, nós já conversamos sobre isso. Mas quais são as objeções levantadas pelos críticos de que a doutrina sagrada seja uma ciência que tem Deus por objeto? A primeira objeção é de que Deus é incognoscível em sua essência. Toda ciência supõe a essência do objeto, mas é impossível conhecer a essência divina. Logo, Deus não pode ser objeto da ciência da doutrina sagrada. A outra objeção é sobre a abrangência de outros assuntos. A doutrina sagrada trata de muitos outros assuntos além de Deus,
como a questão das criaturas, dos costumes humanos, da lei de Deus, dos mandamentos divinos. Logo, não é único o seu objeto. Como Aquino responde a esses problemas, né? Queria corrigir, na verdade, nós estamos no artigo 7º, então vai faltar mais um artigo, né? Nós vamos fazer ele ainda. Em relação a isso, né? Primeiro, Aquino vai falar dos conhecimentos pelos efeitos. Embora impossível conhecer a essência divina, nós podemos conhecer os efeitos da essência divina, seja no domínio natural, seja no domínio da graça, em vez da definição da causa, para daí tirar as conclusões da ordem divina. Aqui eu vou ter que comentar uma coisa, né? Senão vai ficar incompleto. Os medievais, incluindo Tomás de Aquino, distinguiam duas formas de demonstração. Uma que era chamada de propter quid e outra que era chamada de quia. São dois tipos de raciocínio que explicam a relação entre causa e efeito. A demonstração propter quid, ela parte da causa para o efeito, mostrando a razão pela qual algo acontece ou algo é. Já a demonstração quia parte do efeito rumo à causa. Como Deus não é causado por nada, ele é a causa primeira, não podemos ter conhecimento de Deus por meio de demonstração propter quid. Pensando o que teria causado Deus. Deus é o efeito. Deus não é o efeito, né? Por exemplo, no exemplo de demonstração propter quid, seria da gente saber que se tem fogo, tem fumaça. E propter quia é que se tem fumaça, tem fogo, digamos, é de cá para cá. Deus, ele não é causado por nada, então nós conhecemos Deus pelos seus efeitos. Então, é uma demonstração de natureza quia. Nesse caso, nós podemos ter dois tipos de demonstração de natureza quia, que é a demonstração por meio dos efeitos naturais de Deus, como é o caso das 5 vias, depois nós teremos um vídeo sobre isso, e tem as demonstrações por meio dos efeitos revelatórios de Deus, que é o que lida a doutrina sagrada. Então é importante mencionar isso, para nós sabermos que, embora impossível conhecer a essência divina, na doutrina sagrada nós usamos os efeitos de Deus no domínio da graça para conhecer Deus, né? Aquilo que ele revela. Em relação à abrangência de outros assuntos, que dizem que a doutrina sagrada não pode ser Deus o seu objeto porque ela lida com outros assuntos, é importante mencionar que todos os demais assuntos tratados na doutrina sagrada estão incluídos em Deus, não como partes, espécies ou acidentes, até porque Deus não tem partes, Deus não tem acidentes, mas estão ordenados com Deus. Então, quando nós estudamos, por exemplo, a doutrina do pecado, nós estamos estudando a relação do ser humano com Deus. Então, é Deus que está em questão. Agora sim, vamos para o artigo 8, que é o último artigo. Estou indo um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode fazer anotações, pausar, mas vamos finalizar para o vídeo não se estender mais, que é o 8º artigo sobre se esta doutrina é argumentativa. Tomás de Aquino defende que a doutrina sagrada é argumentativa. E aí ele vai trazer a ideia de argumentação por princípios, que consiste em raciocinar a partir de princípios para demonstrar outros pontos. Ele vai trazer a questão da argumentação a partir da autoridade canônica, em que argumentos próprios e necessários, baseados na revelação divina dos apóstolos e profetas, são usados na doutrina sagrada, e também sobre o papel da autoridade dos filósofos e doutores da igreja, que nos ajudam a entender a doutrina sagrada, né? Como eu disse para vocês, tudo está contido explícita ou virtualmente nas escrituras, mas para extrair o que está virtualmente nas escrituras, nós precisamos da ajuda dos filósofos e doutores da igreja. Quais são os argumentos de Tomás de Aquino a favor da ideia de que a doutrina sagrada é argumentativa? Primeiro, né, de que a doutrina sagrada envolve a demonstração de verdades secundárias. Como outras ciências usam seus princípios para demonstrar outros pontos, a doutrina sagrada usa os artigos da fé para mostrar outra verdade. Paulo, por exemplo, argumenta a favor da ressurreição de todos a partir da ressurreição de Cristo. Além disso, a doutrina sagrada usa de argumentos na sua disputa contra os hereges, né? Nós chamamos essa parte da doutrina sagrada de polêmica, né? Nós chamamos ela de polêmica, que é uma parte da apologética, que é polemizar com os hereges, né? Então nós vamos precisar de usar argumentos contra os hereges, que são aqueles que negam os princípios da doutrina sagrada. A polêmica é só uma parte da apologética. A apologética é o campo da teologia que lida com a defesa da fé. Já a polêmica é o campo da doutrina sagrada
que lida com a defesa da sã doutrina contra os hereges. Por exemplo, se eu estou argumentando contra um ateu, isso não é polêmica, isso é só apologética. Agora, se eu estou argumentando contra um ariano, contra um antitrinitário, isso não é... isso é a polêmica, né? É uma parte da apologética. Outro argumento a favor da parte argumentativa é a questão da infalibilidade da fé. As razões dirigidas contra a fé, que assenta na verdade infalível, não são demonstrações senão argumentos refutáveis. Então nós podemos refutar os argumentos dos que se levantam contra a fé. Outro elemento, né, é que os argumentos na doutrina sagrada, eles são úteis à razão humana. A doutrina sagrada usa da razão humana para manifestar de algum modo ensinamentos seus. A graça aperfeiçoa a natureza e a razão humana presta serviço à fé. Aqui eu falei, né? A doutrina sagrada usa a lógica, a doutrina sagrada usa a filosofia para elaborar, sistematizar, harmonizar, extrair os elementos implícitos dos artigos de fé. Por fim, né, a própria Escritura nos diz do papel argumentativo da doutrina sagrada. Por exemplo, em Tito, capítulo 1, verso 9, diz que o bispo deve abranger a palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que possa exortar conforme a sã doutrina e convencer os que a contradizem. Tem um texto também, né, que se eu não me engano, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, que diz, né, que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a doutrina sagrada tem que fazer polêmica, né? Hoje nós teríamos as argumentações contra os hereges, contra aqueles que negam a Trindade, e nós devemos usar a doutrina sagrada para tal, usando das confissões, usando das escrituras, usando do testemunho dos grandes doutores da igreja. Vamos ver agora as objeções, duas objeções daqueles que negam que a doutrina sagrada seja argumentativa. Alguns dizem, levando a citar Ambrósio, que ele cita uma passagem de Ambrósio em que ele diz assim: deixa os argumentos quando se procura a fé. Portanto, parece que Ambrósio está dizendo que a doutrina que procura a fé deixa de lado os argumentos. Nesse caso, usando a autoridade de Ambrósio, a doutrina sagrada não seria argumentativa. Um outro argumento vem daqueles que partem da ideia de fragilidade da autoridade e da fé sem mérito. Eles argumentam que se a doutrina sagrada for argumentativa, ela seria uma doutrina pela autoridade, o que deixaria ela frágil, segundo o próprio Boécio, que usa esse argumento. Não aqui contra a doutrina sagrada, né? Os críticos de Aquino citam Boécio para isso. Os críticos de Aquino também citam Gregório, dizendo que sem mérito, que se a doutrina sagrada partisse da razão, não teria mérito para a fé. Logo, ela não poderia ser argumentativa, né? Porque se ela for argumentativa, ou ela seria pela autoridade, porque para argumentar a gente usa argumentos de autoridade, ou ela seria pela razão. Se ela for pela autoridade, ela seria frágil, porque autoridades erram. Se ela fosse pela razão, não haveria espaço para a fé. Logo, ela não pode ser argumentativa. Qual que é a resposta de Tomás de Aquino? Primeiro, Tomás de Aquino vai responder ao argumento que cita Ambrósio, de que aquele que procura a fé rejeita os argumentos, dizendo que, embora os argumentos da razão humana não provem os pontos de fé, a doutrina argumenta com os artigos de fé para provar outras verdades. Em relação à questão da autoridade frágil, Tomás de Aquino vai lembrar a questão da dignidade da autoridade divina. É próprio desta doutrina argumentar por autoridade. Sim, nós usamos a autoridade, mas a autoridade das escrituras, a autoridade da revelação e, portanto, uma autoridade infalível. E, na verdade, eu já descobri que tem mais 2 artigos, né, para você que está me acompanhando. O que eu vou fazer em relação ao artigo 9 e ao artigo número 10? Eu não vou entrar nessa questão de argumentos e objeções, eu vou tentar só explicar brevemente a tese do Tomás de Aquino, porque realmente o vídeo está muito longo. Então faltam ainda 2 artigos, que é o 9 e o 10, eu pensei que era até o 8, eu me confundi. Mas vamos lá ver os artigos 9 e 10 brevemente. Em relação ao artigo de número 9, Aquino vai perguntar se a doutrina sagrada deve usar metáfora.
Quem acompanha o canal já sabe que eu já falei disso um pouco em alguns vídeos, né? Que são as diferentes maneiras que podemos interpretar as escrituras. Tomás de Aquino ele vai falar que é conivente à Sagrada Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as coisas corporais. Ele argumenta, né, que é natural ao homem chegar aos inteligíveis pelos sensíveis e, portanto, a metáfora cumpre um papel fundamental. Então, sim, a doutrina sagrada envolve metáforas. A própria escritura está cheia de analogias, de metáforas, que permite, né, que a verdade seja acessível a todas as pessoas. Só isso que eu vou comentar do artigo 9, para a gente não ficar muito longo aqui. E vamos terminar com o artigo número 10, que aí sim é uma coisa que eu discuto bastante aqui no canal, que são os 4 sentidos das escrituras. Então, o último ponto que eu gostaria de trazer, aí sim é o último artigo, agora eu prometo, é o último artigo, que é se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos, o histórico, o literal, o alegórico, o tropológico e o anagógico. Se vocês não sabem, né, essa distinção é bem interessante, que é entre o sentido que nós vamos denominar como histórico ou literal, o alegórico, o tropológico ou moral e o anagógico. E Tomás de Aquino vai dizer que sim, a Sagrada Escritura tem esses 4 sentidos. Isso é bem interessante, eu já até comentei em alguns vídeos e tal. O que é o sentido histórico ou literal? É aquele sentido, né, primário do texto, que é o sentido literal dentro do seu contexto histórico. O que é o sentido alegórico, né? O sentido alegórico é quando a gente pode, por exemplo, pegar elementos do Antigo Testamento e ver ali uma alegoria que aponta para Cristo, por exemplo. Tem aquela interpretação, né, de que quando Josué lutou contra as 7 cidades de Canaã, isso simboliza a luta contra os 7 pecados. Tem o chamado sentido tropológico ou moral, que é a lição moral que a gente tira daquilo, e o sentido anagógico, que é o sentido que aponta para as questões escatológicas. Então, sim, a Bíblia, né, ela tem 4 sentidos. Isso é bem interessante, isso foi estabelecido desde a patrística, de quando nós estamos lendo as escrituras, tem um sentido primário. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Quando a gente lê a história de Josué, ele conquista ali, junto com o exército dos hebreus, as 7 cidades de Canaã, né? Ele começa ali por Jericó, depois ele vai para Ai, são 7 cidades. Qual que é o sentido histórico ou literal? De que realmente Josué, junto com os hebreus, invadiram a terra de Canaã, conquistaram as cidades e tudo mais. Esse é o sentido literal. Qual que é o sentido alegórico? De que, na verdade, essa guerra simboliza a luta contra os 7 pecados. Um sentido depende do outro, né? O sentido alegórico ele está baseado no sentido literal. Então não é porque tem essa simbologia da luta contra os 7 pecados que não aconteceu, de acordo com a interpretação cristã, a luta contra as 7 cidades. Aí nós temos o sentido tropológico ou moral. Qual que é a aplicação que a gente faz para a nossa vida hoje? Né? De que a gente deve lutar contra os 7 pecados capitais. E qual que é o sentido anagógico? O que isso aponta em sentido escatológico? Né? Em sentido do fim dos tempos, da glória eterna. Aponta, por exemplo, né, a gente pensa na conquista de Canaã. Canaã pode simbolizar o céu. Olha que interessante, né? Canaã simboliza o céu, a escravidão no Egito, a libertação da escravidão no pecado, o tempo andando no deserto, o caminho, a caminhada cristã, que é difícil, a luta contra os 7 pecados nos levará à conquista da terra prometida, que para nós é o paraíso com Deus. Então, assim, eu quis dar um exemplo, acho melhor para a gente entender como esses 4 sentidos funcionam. Eu vou finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu peço perdão pela confusãozinha da quantidade de artigos, mas a gente conseguiu abranger todos os artigos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Vou fazer depois sobre a questão 2, sobre as 5 vias, mas mais pra frente. Deixa aí o seu like no vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais!